sou a Vânia Neves, tenho 33 anos, sou de Viana do Castelo, ex-nadadora e atual treinadora de natação e vou estar no Por Baixo da Camisola. Vânia, boa tarde. Seja bem-vindo ao Por Baixo da Camisola, uma rubrica habitualmente sobre futebol e que nos últimos episódios tem-se esgueirado aqui para as modalidades que merecem todo o destaque, sobretudo as pessoas que fazem essas modalidades, e tu és uma delas. Além do mais, tu não sabes, acho eu, és a primeira mulher que vem ao Por Baixo da Camisola, finalmente, que eu já andava há algum tempo à procura de uma mulher no futebol, é mais difícil sim, que homens, ainda assim, mas é com todo o gosto que estamos aqui para falar um bocadinho de uma modalidade. Eu confidenciei-te isto ao telefone, uma nadadora espetacular, profissional, medalhada, com uma carreira incrível, a ser entrevistada por um palerma que não sabe nadar. Basicamente, é impressionante, não é? Como é que o mundo é pequenino. Eu faço sempre esta introdução, que é aquele momento em que tu estás aí, ok, agora vou ser eu a falar, o que é que eu vou dizer? Pronto. Para te dar as boas-vindas, agradecer-te a oportunidade de falar contigo, aqui num espaço que estamos aqui nas piscinas do Atlântico, que são aqui perto da Praia Norte. Infelizmente o tempo não permitiu que fosse no exterior, onde fazia mais sentido por várias razões. De qualquer maneira, deixa de ser um cenário que te é muito familiar, e por isso, seja bem-vindo. Eu vou-te deixar com uma primeira pergunta, que é um bocadinho: onde é que a Vânia Neves, que cresceu, nasceu em Castelo de Neiva, onde é que nasceu depois este gosto aqui para as braçadas, para a piscina? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Fiquei surpreendida por ser a primeira mulher, mas ainda bem. É verdade, é verdade. Mas a minha introdução na natação acho que foi um processo natural, tendo em conta o sítio onde eu nasci. A casa dos meus avós é uma rua de distância da praia. E os meus pais optaram por me colocar a estudar na primária ali junto à casa dos meus avós, para eu ficar com os meus avós. E eu fui das netas mais novas que eles apanharam, então era fazer os trabalhos de casa, avô, podemos ir para a praia, e a praia sempre esteve muito presente na minha vida, até que os meus pais acharam por bem que eu aprendesse a nadar para não apanharem nenhum susto, uma vez que eu passava o verão inteiro na praia. Era mesmo passar a rua e eu estava na praia. E começou com uma questão de segurança e sossego para os meus pais também, e depois o bichinho foi crescendo e aos 33 ainda continuo na modalidade. Mas aqui, pronto, percebo a ligação aqui ao mar, portanto, muito antes da natação enquanto competição, porque a natação fez-te, obviamente, isso acompanhou-te na vida toda, até aos 33, até agora, não é? E formou-te como mulher também, obviamente. Praticar um desporto, seja qual for, vai-nos formar, as amizades que criamos, as pessoas que conhecemos, os treinadores que temos. Mas antes disso, se calhar até experimentaste as tuas modalidades, não faço ideia ou não. Onde é que achaste que a natação que era diferente? O que é que começou com uma questão de segurança, tudo bem, mas depois, quando entraste numa piscina, porque há muita gente que entra na piscina e muitos miúdos entram para aprender a nadar, por uma questão de segurança, para se desenrascarem, seja o que for. Mas tu deste depois o passo seguinte. Como é que se dá esse passo seguinte? Como é que... O processo foi muito natural. Eu comecei pequenina, ainda no tanque de aprendizagem, como o que temos aqui atrás, e nessa fase é tentar que os miúdos se adaptem à água em modo brincadeira. Que não seja uma coisa muito séria, até porque eles são pequeninos. Depois eu fui passando de nível. E a conversa em casa sempre foi: quando tu souberes nadar, quando nós percebermos que tu já estás tranquila na água, depois tens de ver se queres continuar ou não. E esse processo foi muito próximo da idade de passar para a pré-competição. E eu já tinha algum toque para a água, e o treinador na altura falou com a minha mãe e disse: a miúda tem um bocadinho de jeito, podíamos ver como é que corre na pré-competição. E a minha mãe disse: a escolha é dela. E eu disse: podemos tentar, mas se não gostar, não se perde nada. E gostei. E o que é que tu achavas enquanto criança, com zero preocupações dentro d'água, gostavas, sobretudo porque gostavas, porque te divertias certamente, como é que se consegue despertar a competitividade, a vontade de competir numa criança tão pequena? Já sei que, obviamente, estamos a puxar pelas tuas memórias de infância, isto não é fácil fazer este exercício, possivelmente. Mas recordas quando é que aliaste o bichinho da competição a... Aquilo começa, ainda hoje em dia se fazem isso, e eu acho excelente, que é os miúdos ali entre os 8 e os 10, antes de entrarem na competição mais a sério,
entram numa parte chamada pré-competição, em que cada clube tem um torneio de aniversário e os miúdos vão competir, mas não é competir, o recado que nos dão é: vocês vão nadar só para os pais todos verem o que é que vocês estão a fazer e no final há bolo. E começa um bocadinho assim, vamos só mostrar aos pais o que é que nós sabemos fazer e no final vamos comer bolo. E é giro, porque as primeiras provas é mesmo, e eu quero mostrar à minha mãe o que é que eu sei fazer, e depois está alguém ao nosso lado, mas eu queria ganhar a rapariga que está aqui ao meu lado, e começa um bocadinho por aí. Estás a ver? Eu, se tivesse bolo, eu tinha aprendido a nadar. Quer dizer, nunca me deram bolo, porque isso é o maior incentivo que pode haver. Comigo foi o truque, doces. Podia ser eu a estar a trocar, mas não. Olha, pronto, passando aqui esta parte, também tu cresceste, acompanhaste sempre, cresceste na EDV, certamente, na Santa Maria Maior, nas piscinas lá, porque estas são mais recentes. Foste indo a provas, percebeste que tinhas esse toque para água, esse jeito, e quando começam a vir as vitórias? Já de adolescente, por exemplo, começa a ganhar aquele sabor, começa ali a perceber-se... Sim, eu em miúda destaquei-me mais na técnica de mariposa. Eu tinha uma mariposa muito fácil comparada às miúdas da minha idade. Mas também confesso que é assim, o meu toque também se foi ganhando um bocadinho por trabalho, que isto já vem uma coisa de casa, que era o que o meu pai dizia: tu queres ir treinar, nós levamos das vezes que for necessárias, agora vais treinar, para brincar ficas em casa. E eu sempre cresci muito nesta rotina e a ouvir isto. Depois passamos para a parte de infantis, que já começa a haver campeonatos nacionais, e eu logo no primeiro nacional trouxe medalha às 8 provas em que nadei. Vim para casa com 8 medalhas, aquilo foi uau, isto afinal é giro. Depois começa a parte mais complicada, que é passar ali para os 15, 16, é a idade em que começamos a ter campeonatos da Europa de Júniores na natação, e o meu treinador na altura, o Luís Cameira, que está agora no Braga, sentou-se comigo e disse: olha, miúdo, eu acho que nós temos possibilidade de conseguir aqui mínimo para o campeonato da Europa, como é que é, para trabalhar para isso? Sim, se tu achas que sim, mas aí depois há uma fase, é complicado, porque é começar a ter os colegas da escola, há jantares, há aniversários, há idas ao cinema, que não podemos ir a todos. E eu digo muitas vezes isto aos meus miúdos: eles não estão proibidos de ir, eles devem ir. É uma regra, que é: eles vão jantar e ficam até às 4, eu ia jantar e à 1 vinha-me embora porque às 7 da manhã estava a entrar na água. Tem de haver aqui um bocadinho de compromisso e balançar bem as coisas. Eu tive sorte dos meus pais em casa sempre me terem permitido fazer tudo dentro destes equilíbrios. Tento agora passar essa mensagem aos meus atletas. E depois é também saber lidar com a pressão de eu tenho que trabalhar para isto e se eu não consigo. Isto depois é uma fase complicada, a adolescência é uma fase complicada. Eu agora que estou do lado de treinadora percebo bastante isso. Então, a tua vontade de se ingrar na natação e de levar as coisas, o compromisso a sério, também muito por aquilo que estás a dizer, do exemplo dos teus pais, sobrepôs-se sempre à tolaria, por assim dizer, da adolescência, que é normal. O ver os amigos a fazer e nós não podemos porque somos atletas e assim, mas eu sou atleta, se calhar isto nem vai dar nada. Desistir, imagino que se calhar nunca te passou pela cabeça, mas se calhar houve muitos momentos em que deves ter ido abaixo, deves ter pensado... Questionei muitas decisões que tomava, sim, mas eu tive a sorte de, no meio deste processo, conseguia sempre ter alguns resultados. Conseguir um nacional e, por mais que o nacional não tivesse corrido como planeado, eu trazia uma medalha e aquela medalha segurava mais um bocadinho. Dentro do processo, e com o meu trabalho, obviamente, eu consegui que os resultados também me segurassem um bocadinho nesta fase. Nós aqui focámos aqui um bocadinho na parte das medalhas, dos resultados, porém é muito mais que isso, porque é muito redutor falar disso assim: olha a Vânia foi aos Jogos Olímpicos, depois, e o resto? Aquilo se calhar, e o resto? E quando estamos a falar desta parte da adolescência, não estou só a falar de mas depois tenho uma prova, não sei o que mais, não, é o todos os dias teres que estar em forma, ou se calhar não poderes comer aquilo que os outros comem, se calhar não ias ao café do lado da escola e enfardavas-te de gomas. Coisas normais de miúdo, de criança, de jovem, e tu não fazias isso. E isso deu-te muito, mas também te tirou muito, certamente. Pelo menos, não é o tirar-te, se calhar não pensas: tirou-me, não perdi nada. Hoje olhas com uma maturidade, tens 33 anos. Mas com 16, ou 15, ou 17, não olhas assim para as coisas necessariamente. Sim.
já percebemos que era uma fase, é sempre difícil a adolescência, nós todos passamos um bocado por isso, mas se calhar quem pratica desportos coletivos bala-se mais um bocado, ali se calhar tinhas mais olhos postos em ti, sentiste alguma vez essa responsabilidade por ti, pelos teus pais, pelo teu treinador, pelos teus treinadores, de não os quereres também deixar, desiludir? Sim, sem dúvida. E isso foi uma das coisas que pesou. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano de júnior, consegui fazer mínimo a 2 provas, mas tive uma época que eu senti tranquilo. Eu estava no 9º ano da escola, foi uma época que, ok, vamos tentar, mas ainda tenho o 2º ano de júnior. No 2º ano de júnior, que foi quando os problemas, entre aspas, começaram um bocadinho, foi, ok, eu ano passado fui enquanto júnior de primeiro ano, se este ano eu não consigo ir, o que é que vai ser? Os meus pais estão a pagar montes de coisas para eu conseguir ter o nível que quero, o que é que vai acontecer? E tive uma época, não toda, mas a primeira parte da época muito complicada. Eu antes dos nacionais eu não conseguia dormir, no dia da minha prova era certo que essa noite era toda para o teto, eu vomitava a manhã toda, até que a minha mãe um dia chamou-me e disse, olha filha, isto não é saudável, tu ou queres competir ou não queres. Eu disse, mãe, mas eu não estou a conseguir saber lidar com o stress todo. E levaram-me a um psicólogo desportivo e eu acho que foi o segredo para eu depois ter ficado na natação até tão tarde, porque eu só terminei a carreira aos 28 e isso na altura era muito tarde. E foi essa ajuda, foi o conseguir arranjar mecanismos para contornar estas coisas de, ok, eu posso falhar, eu sou ser humano. Porque na nossa cabeça na altura é, eu não posso falhar porque as pessoas estão todas a olhar para mim. Hoje em dia, enquanto treinadora, vamos fazer aqui um saltozito, já voltámos um bocadinho aqui a ti, enquanto treinadora também, porque hoje é mais normal falar da saúde mental e estamos mais atentos àquilo que, os miúdos é mais normal estarem deprimidos ou estarem mais em baixo ou o que seja. Eu digo na nossa altura, eu sou um bocadinho mais velho, não muito, mas sou um bocadinho mais velho. E se falava, não, nós tínhamos que ser fortes e rígidos e está tudo bem, ninguém, quem é tu és bem? Então, os rapazes era uma coisa maluca. Acho que nas raparigas também, mas havia sempre aquele, ok, a menina, não sei o quê. E esse assumir de ter alguma fraqueza e teres uns pais que te orientassem, porque isso é muito importante. Porque muitas vezes podíamos estar para canto e não, tu vais, não sei o quê, pronto, isso foi fundamental para ti, certamente. Tu, como treinadora, as minhas perguntas são sempre muito longas, já reparaste, são quase monólogos. Hoje tens esse cuidado também com os miúdos que orientas, se calhar os mais velhos, mais novos, se calhar mais pequenitos não se nota tanto ou não demonstram isso, mas depois, à medida que os miúdos vão tomando consciência das coisas, estás mais atento a isso, és capaz de identificar às vezes quando o miúdo não está tão bem, está... Sim, é uma das coisas que eu me tento preocupar mais. Ainda recentemente, com os meus atletas, um dos meus atletas mais pequeninos, ele tem 12 anos, ele estava na prova, eu olhei para ele na bancada e não senti o miúdo normal. Eu, então, está tudo bem? Ele, Vânia, eu tenho medo de fazer porcaria na prova. Eu, e então? Se fizeres, qual é o mal? Ele, tu depois ficas chateada e não sei o quê. Eu disse, então pronto, vamos fazer uma aposta. Então apostei com ele para ele fazer uma coisa qualquer na prova. Na altura até acho que foi, ele tinha que começar os primeiros 25 muito rápidos e depois o resto eu não queria saber. Ele no final tinha que, se fizesse os 25 direitinhos, tinha que olhar para a bancada e fazer-me um coração. E o miúdo fez uma prova espetacular, porque a preocupação dele deixou de ser fazer uma boa prova para terminar a prova e fazer um coração à treinadora. Eu achei isso muito engraçado e tento ao máximo libertar a pressão dos meus miúdos. Claro que há fases que não dá para libertar muitas. Há miúdos que só conseguem atingir certo nível em competição, mesmo sob pressão. E eu, dentro da minha equipa, tenho várias personalidades. Eu tenho uma das minhas melhores nadadoras que tem de ir com pressão 0. A mínima coisa que alguém lhe diga e aquilo pode não correr bem. Então é um jogo de cintura todas as provas. É engraçado. No pouco tempo que estivemos aqui antes, enquanto se monta... Pouco tempo não, que o meu primo demorou imenso tempo a montar as câmaras, porque já saber. Percebi que falas imenso dos teus miúdos, falas com um gosto redobrado deles e das fotografias. Eles estão em prova, não sei o quê, estás sempre aqui a pensar, isso é muito engraçado. Mas, no entanto, eu acho que és muito nova, tu já participas em Masters, que é basicamente, vamos simplificar, os veteranos, não é? Sim, aqui da coisa. Exatamente. E tu dizes que acabaste com 28, que já era tarde na altura, mas eu acho que se calhar com 33 tu ainda sentes que tinhas capacidade para continuar. Sim, e sinto que se calhar agora teria outra visão para treinar e para competir. Mas a vida fugiu desse caminho.
Olha, e tínhamos falado aqui, portanto, até da parte aqui da piscina, e, desculpa, eu não sei bem os termos técnicos, piscina aqui vamos, piscina interior, ok? Sim. Mas tu destacaste ainda mais, se calhar, em águas abertas. Certo. Que, portanto, aquela modalidade, nadar em rio, em mar, não é? Águas abertas, Sim. ok, é litoral. E foi aí que, se calhar, descobriste, não sei, dentro da natação, águas abertas, se calhar, ser completamente diferente disto. Descobriste uma nova... É assim, é nadar na mesma, mas não tem nada a ver. É uma sensação de liberdade completamente diferente. O horizonte alarga-se, não é? Sim. Não é aquela coisa de parede. E depois é muito mais... Não se resume só à preparação física. Ok, a parte mental, mesmo em piscina, é fundamental. O corpo pode estar bem, se a cabeça não estiver bem, as coisas não vão funcionar. Mas em águas abertas é muito mais que isso, é preciso estudar correntes, estudar a temperatura da água, ver os adversários, ver como é que estão as boias, o contorno das boias. É muita coisa. Isso, para mim, é daquelas coisas que me motivava mais. E a nível falamos aqui um bocadinho assim, da preparação, a nível físico, o que é que a natação te exige, ou exige a um atleta que não exige, se calhar, outras modalidades, que outras modalidades não exigem? O que é preciso tu teres, não vou falar da parte mental, da parte física, o que é que tu tens, há bocadinho estavas-me a confidenciar que fazias 10 treinos de ginásio por semana, fora a piscina. Isso é brutal, é assim uma coisa, eu faço 4, que ando todo partido. Eu na altura tinha que fazer porque é assim... eu agora estou bem mais pesada do que estava na altura e para águas abertas eu era demasiado fininha e com pouca força, então tentamos colmatar um bocadinho isso com os treinos de ginásio e funcionou bem, mas a parte que um nadador tem de ter, é quase como um ginasta, é nós não podemos ter tempos de pausa. Por exemplo, um nadador que esteja a treinar regularmente fica doente, fica com gripe, está uma semana parada em casa, atrasa quase em 2 meses a preparação, porque quando volta a sensibilidade é quase nenhuma. São 2, 3 treinos, não é para o nadador ganhar outra vez capacidade, é para ganhar sensibilidade à água. Espetáculo, não fazia ideia. E este teu percurso nas águas abertas, como e onde começa, se calhar, até como é que se dá esta transição, como é que tu de repente salta, entre aspas? A transição foi... eu achar que já estava em reta final com a natação. Eu cheguei a um ponto que na piscina, ok, os meus tempos não eram maus, mas eu treinava mais e mais e o tempo batia sempre no mesmo. E eu tive uma conversa com a minha treinadora na altura e disse, olha, esta vai ser a minha última época, assim, já são demasiados anos a ter treinado de manhã à tarde, ginásio, ter toda uma rotina, para andar há 2 anos sem melhorar um único tempo. E ela disse que percebia, mas que gostava que eu experimentasse águas abertas só por uma questão de descargo de consciência. Ela disse, tu nadas fundo em piscina, para os fundistas a transição é mais ou menos normal, e eu fiz o primeiro nacional, que foi em Montemoro Velho, um temporal desgraçado, eu nem sequer consegui acabar a prova de 10 km, que estava mesmo muito frio, ou seja, a minha primeira experiência foi horrível. Eu disse, eu acho que não sou talhada para isto, até porque eu sou friorenta. E ela, experimentamos o de verão. No de verão fui fazer os 5 km numa de brincadeira, já nem estava a treinar, porque já estava, o Nacional tinha sido 2 semanas antes, eu acabei o Nacional, fui de férias, e fiquei em terceiro no Nacional. Ela, então, mas nem foi o lugar, eu gostei mesmo de nadar isto, sinto-me livre aqui. Ela, olha, e fazermos mais uma época a experimentar isto? Pode ser. Eu nessa altura já estava a fazer alguns treinos no Leixões, com a Angélica na altura, e o treinador disse, vens treinar connosco, ficas lá no Leixões, e a transição foi muito por aí, de eu achar que já estava num beco sem saída na piscina. E aquilo deu-te um novo horizonte. E aquilo foi uma lufada de ar fresco. Eu já tinha 22. Não, eu digo muito nova, para tu achares que estavas já estagnada na piscina, se tens já essa sensação, esse sentimento de aqui não consigo ir mais que isto. E depois acabou, acho que as coisas depois fazem o sentido que fazem. Mas lá está, eu agora consigo perceber isto, eu fui muito treinada na base do old school da natação, que era muitos metros, muitos quilómetros, chega a um ponto que uma pessoa não consegue evoluir muito mais, porque já não há tempo para fazer muitos mais quilómetros. Eu vejo agora com os meus miúdos, e assim, ainda bem que as coisas vão evoluindo, os meus miúdos fazem metade dos metros que eu fazia, com outras intensidades, outros estímulos, e tenho uma atleta minha que, para a idade que tem, faz os tempos que eu fazia na altura, ou seja, com metade do volume. Vânia, como falaste,
tu adaptas um bocadinho, já te adaptaste aos novos tempos e na questão da metodologia do teu treino e tudo mais. Mas o que é que tu achas que contribui mais, o que é que faz mais um atleta? O trabalho, ok, tem uma porcentagem, mas achas que há alguma coisa na natação que tem que ser inata? Que a pessoa, há uns melhores que outros, que têm, ou pela condição física natural, ou pela altura, ou pela, sei lá, que estavas a dizer dos pés que esticam, nós não conseguimos. Essas coisas todas estavas a explicar aqui no início. Achas que é muito por aí ou é sobretudo trabalho? É assim, obviamente que tem de se ter um dom, não é? A pessoa tem de ter um bocadinho de talento, mas eu tenho noção que eu fui um talento que se trabalhou. Eu não era daquelas nadadoras que chegava às provas e ganhava sem treinar. Eu não me podia dar ao luxo de uma coisa dessas. Ok, eu tive resultados, mas eu tive que trabalhar muito para esses resultados. Então, imagino, quando chegaste vamos chegar lá, não é, obviamente, ao Rio de Janeiro, em 2016, nos Jogos Olímpicos, que, não duvido, é o sonho de qualquer atleta, por várias razões, ainda por cima sendo no Brasil, a língua era a mesma e tudo mais, imagino que tenha sido, não sei se necessariamente, não é necessariamente como um filme em que temos música de fundo e passam-te as imagens todas na cabeça de uma forma muito bonita, mas imagino que todo esse esforço, todos esses treinos, todas essas, ainda me apetece sair de casa, mas tenho que ir, todas essas coisas, todas as privações, todas as mensagens dos teus pais, dos treinadores, passou tudo pela cabeça quando chegaste ali e de repente... Sim. Ou até quando soubeste que ias, possivelmente até terá sido até um dia... Eu acho que foi mais no dia da confirmação do apuramento do que propriamente no dia que lá chegamos, porque já tinha havido aquele mês de preparação mental para aquele dia, mas no dia da confirmação de ok, tu vais mesmo, foi mesmo bolas, e eu que pensei em desistir tantas vezes, afinal ainda bem que fiquei, ainda bem que houve sempre alguém que me motivou a ficar mais um bocado. Eu acho que não foi só os jogos que fez todo o processo fazer sentido. Eu agora que trabalho e que já estou numa vida mais adulta, sinto mesmo que todo o meu processo enquanto atleta faz sentido para a minha vida agora. Tornou-me uma profissional melhor, eu acho que com menos peso de trabalho, porque as pessoas dizem, 8 horas por dia. Eu, entre aulas, treinos e tudo, era sempre mais que isso, portanto 8 horas, maravilha. Sim, mas o momento que dizem, Vânia, vais aos jogos, foi mesmo pensar, bolas, que acontece, ok, trabalhei, sofri muito, ok, tive muitas coisas boas, mas são sempre mais os momentos dolorosos do que os momentos de felicidade, porque o processo de treino é doloroso, não é com florzinhas, é tudo muito bonito, não é, mas valeu mesmo a pena. E o ambiente nos Jogos Olímpicos, é tudo aquilo que dizem? A aldeia olímpica, o espírito entre atletas, é tudo aquilo que dizem? Ou é um bocado pintado? É um ambiente completamente fora da caixa, principalmente para nós, portugueses de modalidades amadoras, por assim dizer. Porque foi chegar lá, ver as estrelas do basquete a tomar o pequeno almoço ao meu lado e as senhoras da limpeza a tratá-lo igual ao que me tratam a mim. E uma pessoa fica, então, mas ele é famoso e eu não. És igual porque estás aqui. O tratamento lá, e depois é assim, no Brasil, nós, portugueses, fomos muito bem tratados pelas pessoas, muito bem tratados, como se fôssemos mesmo de lá também. Foi muito giro. Por isso também acredito que tenha sido ainda mais especial. Aqui uma pergunta aqui mais amarga um bocadinho agora. Estamos aqui a falar um bocadinho antes, e isto é uma pergunta que eu também faço sempre nas modalidades, que é, até que ponto é que o não reconhecimento que existe, que é preciso muita coisa para ficar a conhecer os atletas que são daqui, já nem falo a nível nacional, mas aqui de Viana, que têm grandes feitos, que fizeram muito pelo desporto, que fazem, dificilmente ouvimos falar deles, ou não, as modalidades nunca vão ter o mesmo reconhecimento que o futebol, falando de português, toda a gente sabe. Até que ponto é que isso te magoa? Até que ponto é que uma atleta que dá tudo... eu sei que estás a nadar e não estás a pensar que eu devia estar aqui, mas devia estar aqui com uma piscina com o meu nome e com painéis publicitários. Não é isso que eu acredito, nem penses nisso. Mas acredito que podes ter pensado, eu se calhar podia ter tido outro apoio e se calhar até tinha conseguido as coisas, porque tinha-te entusiasmo, se calhar até tinha... Não sei. A que ponto é que isto mexeu contigo a determinada altura? Se mexeu, se nem pensaste nisso? A fase final da minha carreira, sim, que foi já no
pós-jogos. Depois do Rio, eu falei com o meu treinador e a aposta seria mais um ciclo olímpico até Tóquio. A época 2016-2017 foi de longe a minha melhor época, não a dos jogos, mas a época a seguir aos jogos. Mas depois dou comigo, ok, eu já tenho 27 anos, eu continuo a receber zero, eu tinha que pedir apoio aos meus pais para comprar material, para comprar suplementação, para pagar as deslocações para o treino, e deixou de fazer um bocado de sentido, porque se aos 16, 17 faz sentido, aos 27 já não faz sentido, não é suposto. Eu, entretanto, depois também entreguei a minha tese no ano dos jogos, comecei a trabalhar, a dar umas aulas e o processo foi um bocado, ok, eu não vou, entre aspas, obrigar os meus pais a terem a necessidade de sustentar uma filha com 27 anos porque eu quero fazer mais um ciclo olímpico, e o processo foi um bocado por aí. E 8 anos depois, olho para trás e continuo a ver muitos atletas a passar pelo mesmo, que me deixa um bocado triste, porque eu achei que a dado momento nós estávamos a dar passos na direção certa. Já se começa a ver muitos atletas com apoio, já se começa a ver campanhas publicitárias com atletas de diferentes modalidades, o que é ótimo, mas é preciso mais. E é preciso mais, não digo apoios financeiros, mas mais coisas, principalmente para os miúdos. Porque se não conseguirmos agarrar os miúdos enquanto são novos, nós não vamos ter atletas mais velhos. E esses atletas mais velhos que depois até conquistam e chegam mais longe e aparecem na televisão, é que vão servir de modelos para depois para os mais novos também se entusiasmar. Exatamente. Porque hoje se calhar é fácil falar da canoagem porque temos um Fernando Pimenta e hoje já é uma figura reconhecida. E se calhar mais miúdos até vão para a canoagem por causa dele, porque é assim que as coisas funcionam. Sim. O desporto, eu sei que me repito nisto em muitas entrevistas, o desporto é algo de ídolos. Nós funcionamos muito com ídolos. Nós gostamos, eu habituei-me a ver futebol e tenho ídolos no futebol. Porque jogavam melhor, porque várias coisas, por aquilo que representam fora do campo, e aqui não será diferente. Temos é que ter acesso a eles. Sim, sem dúvida. Percebi que, pronto, disseste que foi sentiste como algo natural esse terminar de carreira. Mesmo sendo natural, ficou-te um vazio grande quando... Um bocadinho, ainda hoje penso nisso, porque eu acho que ainda podia dar mais qualquer coisa. Mas, é assim, não me posso queixar da carreira que tive, mas sinto que não me foi espremida a 100%. E tu gostavas de ter espremido? Gostava. Percebo isso. Olha, passando aqui para uma parte se calhar mais, não é que fosse triste, mas uma parte mais alegre, a natação também dá boas histórias? Há boas histórias na natação? Ou... Dá. Eu acho que todas as modalidades. E assim, as histórias que eu tenho, por mais incrível que pareça, nunca envolve tipo uma prova em si. É sempre o que acontece na bancada ou o que acontece no hotel. Tens aí uma ou duas para partilhar assim, que te recordes? É assim, tenho várias, mas das últimas... Aliás, uma delas até foi com uma das minhas melhores amigas de agora, que, lá está, os meus colegas de natação, alguns dos que cresceram comigo na natação, ainda hoje são pilares da minha vida. E uma das minhas melhores amigas, nós íamos ter a prova principal de cada uma no sábado, do Nacional, sexta à noite, olha para o teto e eu, bem, vai ser uma noite bonita. De repente olho para o lado e está alguém a tentar roubar bolachas num pacote. Bem, nós estivemos as duas a comer bolachas e na conversa para até às 2 da manhã, de repente foi isto amanhã vai ser terrível. E diz a minha colega, vai ser terrível? Não, então estivemos aqui no corte e costura, amanhã até estamos mais levezinhas. E o que é certo é que fizemos as duas uma prova do caraças e contamos esta história à treinadora. Ficamos de castigo o resto do fim de semana, mas há muitas coisas assim e eu vejo agora mesmo com os meus miúdos. Houve um nacional que eu, então está-me a faltar aqui alguém na bancada. Oh, Vânia, não digas nada, está ali no canto. Eu, namorada nova e eles, shh, pronto. E há muitas coisas assim. É giro agora ver a parte dos mais novos, mas passamos todos por isso. Claro. Olha, e referências nesta modalidade? Quando cresceste a admirar alguém ou passou-te sempre ao lado? Eu cresci numa era em que ainda existia um senhor chamado Alexander Popov, que foi o primeiro campeão assim olímpico com resultados de relevo, e depois tive a sorte de crescer na natação numa era em que apareceu um Michael Phelps. Esse é o
Claro que fui tendo vários nadadores como referência, mas quem cresceu numa era Michael Phelps fica sempre esse. Há sempre americanos, havia o Tiago Pereira, um brasileiro na altura, extremamente trabalhador, mas que nunca ninguém vai falar muito dele. Porquê? Porque nadava exatamente as provas que o Phelps nadava. Quem ganhava era o Phelps, portanto, ele passou assim um bocadinho na zona cinzenta da carreira. Mas eu acho que em todas as modalidades nós olhamos para alguém assim com... Cruzaste com algum dos dois últimos no Rio? Com o Tiago Pereira só. O Phelps já não consegui ver. Era meu objetivo ver a última prova dele, mas as provas, as finais lá no Rio foram feitas às 11 da noite do Rio, que era para bater no horário nobre dos Estados Unidos, porque eles compraram a emissão televisiva e tudo, e assim, envolve muito dinheiro. E eu tinha que acordar todos os dias às 5 da manhã para conseguir apanhar o autocarro, para conseguir treinar na praia de Copacabana, que era onde nós íamos nadar. Portanto, eram horários que não dava. Então, eu e o meu treinador acabamos por não conseguir ver a última prova dele, nem nos cruzar com ele na aldeia olímpica, porque, pelos vistos, ele não ficou lá, estava alojado fora. Okay. Para evitar um bocadinho também claro. a azáfama Obviamente. toda. Vânia, agora olhando assim um bocadinho de uma forma mais geral, o que é que a natação, qual é a magia desta modalidade para ti? Imagino que para ti seja indissociável da tua vida, seja essas coisas todas, isto é a tua vida, mas qual é a magia desta modalidade? O que é que tu sentes quando estás dentro da água? Para mim, na altura um bocadinho, mas agora mais, porque agora a natação para mim é só prazer, não é uma coisa que eu vá fazer por obrigação, entre aspas, mas é o silêncio. Eu quando vou nadar não consigo ouvir ninguém, não há ruídos, não há ninguém a vir, olha, preciso fazer isto, olha, preciso fazer aquilo. Não, eu se for nadar meia hora, é meia hora que eu tenho só para mim, que não há interferências do mundo naquele momento, que para mim é fantástico. Estás a dizer hoje? Hoje em dia, sim. Quando fazias competição não era assim? Conseguias ouvir, mesmo debaixo da água, conseguias estar? Sim, para mim sempre foi um bocadinho terapêutico, mas há fases em que é mesmo, entre aspas, uma obrigação, porque eu sabia que não podia ir para o treino. Por exemplo, hoje em dia até digo, vou nadar 1 hora, ao fim de meia hora, se estou cansada, eu consigo respeitar o meu corpo. Há uns anos atrás não podia fazer isso, eu era atleta, eu tinha que cumprir o que estava planeado. Mas sempre foi muito terapêutico para mim, desde miúda. A minha mãe diz que eu era pequena e às vezes mesmo com crises, estou doente e os miúdos ficam um bocadinho mais chatinhos, a minha mãe diz que a solução era a banheira na água e acabou-se. Fica calminha, tranquila, portanto... Consegues imaginar a tua vida sem isto? Não. Vai ser sempre assim? Espero que não com este ritmo, um bocadinho mais calmo, mas espero estar sempre ligada à natação. Vânia, eu vou-te fazer novamente um agradecimento. Para mim, eu sei que isto é repetido, quem ouve isto sempre sabe que eu digo sempre a mesma coisa, é um gosto, é um prazer, e é, de facto. Quando eu também tenho que me desafiar, porque eu sei que é um desafio para quem está do outro lado, especialmente não dá entrevistas todos os dias, para mim é um desafio porque estou a falar de algo que não domino de todo, nem na teoria nem na prática, neste caso. E, portanto, é um gosto também falar com alguém que também que transparece a paixão que tem por isto, obviamente. Se reparares, nós não falámos muito da tua carreira ao pormenor, estiveste naquele clube, ganhaste X medalhas, ganhaste... Isso, se calhar, as pessoas vão à internet e conseguem encontrar. Eu queria um bocadinho a Vânia mais ela, sem entrar aqui em grandes... Porque nós ninguém tem que saber coisas da tua vida, que são da tua vida pessoal, mas um bocadinho a Vânia mais... tirar a primeira camada, vamos aqui um bocadinho mais à segunda. Espero que tenhas gostado da experiência, que tenha sido bom para ti, que gostes de ver, que a tua mãe goste de ver, que os teus alunos gostem de ver e que reconheçam a Vânia também, que conhecem do dia a dia, que eu não conheço também. E vou-te com este pato a todo, vou deixar com a última pergunta que eu deixo a toda a gente. Se não viste nenhum programa, devias ter visto, que é o que é que tu vais por baixo da camisola? Neste caso aqui a camisola é mais o fato de banho. O que é que eu sou? Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, sou uma pessoa muito teimosa, eu tenho um feitio que não é fácil. Não é fácil no sentido de eu sou muito perfeccionista, então coisas que fujam um bocadinho, baldas, irritam-me um bocado e isso mexe um bocadinho aqui com este feitio, com o pior lado do meu feitio. Mas sou muito apaixonada pela vida, sou uma pessoa...
na maioria dos dias, muito bem disposta. Claro que todos nós temos dias maus, mas eu mesmo nos dias maus, assim, não adianta estarmos a chorar, entre aspas, sobre as coisas que estão a correr mal, porque não vai melhorar nada. Então tento sempre estar bem disposta, mas acho que é muito isso. A Vânia, por baixo do fato bem, é uma pessoa apaixonada pela vida. Obrigado. Obrigada.